Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. A gente vai continuar vendo o conteúdo do capítulo 7 do livro didático e hoje a gente vai falar sobre drogas e sobre o seu efeito no sistema nervoso e também sobre a sociedade, certo? Bom, a Organização Mundial da Saúde define droga como toda substância administrada por qualquer via que provoca alteração no organismo. A palavra droga pode ser usada para indicar medicamentos em geral. Contudo, essa palavra é rotineiramente empregada para designar substâncias que atuam no organismo e distorcem as sensações e a maneira de pensar e agir. Com esse significado, podemos nos referir a elas como drogas psicoativas, ou seja, que atuam no encéfalo. Podem ser chamadas também de tóxicos, narcóticos e entorpecentes. Bom, pessoal, a gente sabe que algumas drogas elas podem ser fumadas, outras podem ser injetadas na veia, outras podem ser cheiradas e outras ainda podem ser ingeridas na forma líquida ou na forma de comprimido. Mas o fato é que todas as drogas elas provocam danos à saúde. Os danos vão depender do tipo de droga utilizada e vão desde danos permanentes até a morte, certo? O consumo de certas drogas, como álcool e fumo, é permitido pela legislação brasileira para maiores de 18 anos. Outras drogas, como a cocaína, a maconha, são ilegais. As pessoas que transportam e vendem drogas ilegais são chamadas de traficantes de drogas. Então, é um ramo de vida que eu não recomendo para ninguém, certo, pessoal? Eu recomendo que vocês escolham o estudo, certo? O conhecimento. Agora vamos falar sobre drogas e saúde, certo? Os problemas de saúde trazidos pelo uso indevido de drogas são muitos e variados. Quem as consome frequentemente tem sua saúde gradualmente enfraquecida e mostra-se abatido e envelhecido precocemente. Há drogas que depois da euforia inicial causam a sensação de depressão que podem em algumas pessoas desencadear a tendência ao suicídio. Há drogas que podem até matar na primeira vez que são usadas, certo, pessoal? Então, a gente sabe que tem sérios problemas de saúde relacionados ao uso de drogas, principalmente com as drogas injetáveis, que podem transmitir doenças como a AIDS, hepatite, entre outras, porque existe muito compartilhamento de agulha nos usuários de droga. Então, se uma pessoa contaminada por HIV usar a agulha e compartilhar com outro, então ela vai contaminar essa outra pessoa também. Então, tem aí esses sérios problemas com as drogas injetáveis, certo? Quem faz uso indevido de droga tem seu comportamento alterado. É comum ocorrer problema de relacionamento com a família e amigos. Quando uma pessoa usa drogas, toda a família sofre, certo? Não só a pessoa que está usando a droga sofre, mas toda a família. Por quê? Porque sob o efeito de droga, muitas vezes as pessoas fazem coisas que não fariam se não estivesse sob o efeito da droga, certo? Como se envolver em brigas, em acidentes e em crimes. Aí eu trouxe essa frase do Ministério Público do Distrito Federal, que também está no livro de vocês, certo? E ela diz o seguinte: use cultura, abra as portas da recuperação. Escolhas saudáveis para o corpo e para a mente. Este é um dos melhores caminhos para mostrar aos jovens uma perspectiva mais ampla de vida. A cultura abre horizontes e é um caminho para a prevenção às drogas e à violência, certo? Então fica aí essa mensagem do Ministério Público do Distrito Federal, certo? Bom, de modo geral, as drogas atuam nas sinapses, podendo reforçar ou diminuir a atuação dos neurotransmissores, ou seja, agindo como estimulantes ou depressores de uma ou mais região do sistema nervoso. As drogas afetam, portanto, a comunicação entre os neurônios. Seus complexos efeitos dependem das regiões do encéfalo em que atuam. O uso regular faz o indivíduo desenvolver certa tolerância à droga, ou seja, seu corpo torna-se progressivamente menos sujeito aos efeitos e para obter a mesma sensação são necessárias doses
maiores e mais frequentes, certo? Há drogas que estimulam as sinapses de tal maneira que, com o tempo, apenas os neurotransmissores não são suficientes para garantir a passagem eficaz do impulso nervoso. A droga passa então a ser necessária para a transmissão adequada dos impulsos nervosos. Quando isso acontece, desenvolveu-se dependência. Se nesse estágio o uso fosse suspenso, pode haver consequências, a chamada síndrome da abstinência, como dores, cãibras, febres, calafrios, vômitos, ansiedade, insônia e diarreia, certo? O consumo de droga é um tema de importância social, certo? Porque, como eu já falei, os efeitos das drogas elas não se limitam a quem as usa. Elas atingem também família, amigos, conhecidos, vizinhos e até desconhecidos. Porque, como eu já falei sobre o efeito de droga, muitas vezes as pessoas se envolvem em coisas que não faria se não estivesse sobre o efeito, como brigas, acidentes de trânsito e até mesmo em furtos para manter o vício, certo? Então, as pessoas que usam drogas, elas sabem do risco que a droga ela oferece, porém, muitas vezes elas tentam parar e não conseguem porque já estão viciadas. Essas pessoas, elas precisam de ajuda e no Brasil existem grupos especializados em fazer com que essas pessoas larguem o vício da droga, certo? Aí eu trouxe essa outra mensagenzinha aqui que está no livro de vocês também. A vida oferece muitos modos saudáveis de encontrar prazer, paz e satisfação. As drogas não estão entre eles. Então pense nessa frase e fica aí a dica, certo? Agora vamos falar sobre álcool e fumo. Minutos depois de se ingerir uma bebida alcoólica, o álcool passa para o sangue e se espalha pelo corpo. A atuação do álcool nas sinapses do córtex cerebral produz o quadro de embriaguez, que inclui desorientação, diminuição de reflexos, perda de coordenação motora e redução da capacidade de julgar emoções. O fígado fica intoxicado, a pessoa sente náuseas, tontura e pode vomitar. Pode até desmaiar e precisar de um médico, certo? O álcool é um depressor do sistema nervoso e, embora a sensação inicial possa ser de ligeira euforia, o aumento de sua concentração no sangue leva ao comprometimento de atividades vitais, podendo conduzir ao estado de coma, parada respiratória e morte. Pessoal, assim como as outras drogas, o álcool também é um tema de importância social. Por quê? Porque os problemas relacionados ao álcool, eles não se limitam apenas a quem ingere o álcool, eles atingem toda a sociedade, atingem a família, atinge os amigos, vizinhos e até os desconhecidos, porque como no caso das outras drogas, muitas vezes a pessoa sob o efeito de álcool, ela pode se envolver em brigas, em acidentes e até em furtos, certo? Então, a pessoa que é dependente de álcool, ela precisa de ajuda. E no Brasil existem cidades que têm certas organizações que são chamadas de alcoólicos anônimos, que ajuda essas pessoas a se libertarem do vício. Então, se alguém conhece algum alcoólatra, indique procurar uma dessas associações chamada de Alcoólicos Anônimos, certo? Além do álcool, outra droga de uso permitido por lei para maiores de 18 anos no Brasil é o cigarro. Assim como as outras drogas, o cigarro ela também oferece vários riscos à saúde de quem as fuma e não atinge apenas quem fuma, mas também as pessoas que estão ao seu redor. A gente sabe que tem várias doenças relacionadas ao cigarro, principalmente o câncer, certo? E aí nós vamos ter vários tipos de câncer de pulmão que são ocasionados pela fumaça do cigarro, certo? Então é uma droga fácil de se viciar. Então o que eu recomendo é que vocês não queiram nem provar, nem se iniciar no vício, porque depois de estar viciado fica mais difícil de deixar, certo? Então eu recomendo que vocês digam não ao cigarro, certo? Agora vamos falar sobre as propagandas de medicamento que a gente vê na TV.
É comum vermos em TV personalidades públicas vendendo sua imagem em comerciais sobre as maravilhas deste ou daquele remédio. Mesmo que as propagandas de medicamento digam coisas do tipo consulte sempre o médico, elas estimulam o consumo de medicamentos sem orientação médica numa prática denominada automedicação, certo? Todo e qualquer medicamento provoca alteração no modo regular de funcionamento do corpo. Embora sejam fabricados para curar, muitos deles podem ter efeitos prejudiciais e ou não desejados, os efeitos colaterais, e prejudicar quem os consome. Por isso é fundamental o hábito de medicar-se apenas sob receita médica e por mais atraentes que sejam os apelos publicitários, não se deixe seduzir por eles. Então fica aí a dica para quem gosta de se automedicar, certo? Não façam isso. Não se deixe levar pelos apelos publicitários, certo, pessoal? Aqui são as recomendações que eu sempre coloco para vocês, o código da turma, as páginas que vocês têm que ler, as questões que vocês vão responder e o horário que tem que entregar, certo? E aqui são as questões, a questão 12 do livro didático, certo? E as questões 1, 2 e 3 do Mais Pike, certo? Sendo que essa questão 3, a resposta é pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, espero contribuir para o conhecimento de vocês, principalmente nessa aula de hoje, no assunto de fundamental importância como é as drogas. E é isso. Tchau e até a próxima.